Olá, tudo bem? Hoje, dia 20 de abril, e o tema da devocional é Silêncio para ouvir. A leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que conta o chamado de Samuel por Deus, né? E o versículo-chave está no Salmo 46, 10, só a parte A, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Revirei meu arquivo de música do celular. Escolhi uma, comecei a ouvir, mas em poucos segundos me irritei. Recomecei a busca e coloquei outra canção. Não era bem o que eu queria, então fiz uma pesquisa atrás de alguma novidade. Mas todo o som parecia entediante e enjoativo. Por fim, me rendi ao silêncio e à certeza de que era disso que eu precisava. Muitas pessoas sentem uma necessidade inconstante e constante de ouvir algum tipo de som. Não falo só de música, mas também conversas, notícias, lamentos, fofocas, elogios, declarações. Nosso aparelho auditivo trabalha incessantemente. Mas com que propósito? Somos uma geração que desconhece a solitude e o silêncio. Enquanto escrevo e finalizo esse texto, ouço os veículos na avenida onde moro, um carro de som fazendo um anúncio, o vizinho martelando, um passarinho ao longe. Sintonizamos muitos sons, mas a voz do Senhor acaba sendo abafada pelos ruídos que nos cercam. Isso vai nos incapacitando a perceber Deus falando de várias maneiras e em diversas situações. A quietude ajuda a reorganizar pensamentos e descobrir o raciocínio. Por isso, é preciso priorizar um tempo para silenciar toda a interferência externa e interna, a fim de escutar o que é de fato vital, conversar com o Senhor e desfrutar da sua companhia. Como Samuel. Samuel manteve-se aberto e atento ao que Deus queria. Mesmo ainda inexperiente, ele ouviu o chamado de Deus. Embora, em princípio, ele não soubesse que a voz era do próprio Deus, ele aceitou a orientação de Eli. E, ao ter nova chance, não desperdiçou a oportunidade de responder prontamente. Fala, Senhor, estou ouvindo. Precisamos aprender a buscar o silêncio onde é possível ouvir a Deus, evitando tudo o que possa nos ensurdecer e distrair da sua amorosa palavra. Quando tudo se cala, o que é importante pode ser ouvido. Quando tudo se cala, o que é importante pode ser ouvido. Realmente, né? Vivemos tempos onde as informações, as notícias, elas estão aceleradas ao extremo, né? Inclusive, recentemente aí, né, o WhatsApp, quando a gente manda um áudio, agora a gente pode ouvir 2 vezes a velocidade do áudio, mais 2 vezes. Então isso só demonstra quanto que a gente está acelerado, quanto de notícia, informação que a gente tem, e a gente precisa encher a nossa cabeça do máximo de coisas possíveis. Isso vale não só para a mente, mas para os olhos, para os ouvidos, né? Então, como que está a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos? Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem sentido, percebido? Você tem tido um ouvido sensível à voz de Deus? Porque a gente pode escutar muitas vozes, inclusive vozes de lobos, na verdade, que parecem ser pastores, mas na verdade estão vestidos como lobos. E infelizmente muitas igrejas parece que está sendo ouvido a voz de Deus ali, mas na verdade o que está tendo é falsidade, falsos profetas, como o próprio Senhor Jesus nos alertava. Então, além da gente buscar um tempo de solitude, um tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus, eu acrescentaria também essa importância da gente perceber e estar sensível à voz de Deus. Porque muitas vozes que nós escutamos por aí, não necessariamente é a voz de Deus. Pode estar falando da palavra de Deus, mas na aplicação, no dia a dia, na prática, não está sendo produzido o som que vem do coração de Deus. Então, para que a gente tenha essa sensibilidade, para que a gente possa ouvir melhor a voz de Deus, é importante a gente, primeiro, conhecer a voz de Deus, né? A gente precisa saber diferenciar a voz de homens, a voz de lobos e a voz de Deus.
A gente precisa conhecer e ter a sensibilidade de ouvir Deus na medida do que a palavra dele nos diz, e tão somente ela. É a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, é a palavra de Deus que penetra a alma e o espírito, é a palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos mostra, nos revela a pessoa de Jesus Cristo. É isso que importa. O importante é Jesus, e Jesus precisa ser ministrado. Não o eu, não dinheiro, não finanças, é Jesus. Então, para que a gente possa ter sensibilidade, para que a gente possa diferenciar essa voz, saber diferenciar essas vozes, a gente precisa encontrar tempo sozinho com Deus, ter um momento de solitude, de leitura bíblica da palavra. Lê a Bíblia, vai para um canto, vai para o seu quarto. Jesus já nos alertava, né? Entra para o seu quarto, fecha a porta, vai orar, vai falar com o Senhor. Nós estamos vivendo tempos tão acelerados, e eu tô falando isso para mim também hoje. Eu preciso ser sincero, porque na correria do dia a dia eu oro bastante, mas eu oro muito em movimento, fazendo coisas e tal, e às vezes a gente esquece de ter um tempo. Oro muito no trânsito, vindo para o trabalho, pedindo a Deus bênção. Oro muito aqui enquanto eu estou andando pela escola, clamando a Deus para que Deus abençoe e proteja as nossas crianças. Mas a gente precisa ter esse tempo de sozinhos com Deus, clamarmos, pedindo para que a gente consiga ouvir a voz dele. Então, se você quiser fazer isso, use um tempinho do dia de hoje para fazer isso. Eu vou tentar fazer isso também hoje, apesar da rotina estar meio corrida, vou me esforçar para isso. E começando aqui agora também, vamos ficar um pouco em silêncio e depois eu quero orar para que Deus nos ajude e nos abençoe. Deus, nós queremos nos aquietar, Pai. Nós queremos ter um coração que consiga ouvir, ó Deus, e sentir a presença, a voz do Senhor, Pai. Sensibiliza, ó Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa conseguir, ó Deus, ouvir o Senhor nos chamando, ouvir o Senhor, ó Deus, nos orientando, nos dizendo o que devemos fazer. Ó Deus, que quando nós lermos a Tua Palavra, a gente consiga perceber aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Porque nós cremos que o Senhor nos fala através da Tua Palavra. Mas Deus, escute a nossa oração, Pai. Escute o nosso clamor desse desejo nosso de querer sermos melhores para a glória do Senhor. Por favor, Deus, que a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança esteja única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, Deus. Pai, clamamos a Ti também pelas escolas, os colégios que estão com medo desses atentados, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, derrame Sua graça sobre cada colégio do nosso país, do mundo. Proteja, Deus, as nossas crianças, cuide delas, ó Deus, em nome de Jesus. E Pai, que essa pessoa que está nos ouvindo agora, Pai, possa sentir a presença, a voz do Senhor nesse instante, ó Deus, junto, cuidando, consolando, curando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Encontre um momento de silêncio para você ouvir e depois também falar com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.